Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma Pocket Video aqui da DevMedia. Meu nome é Diogo Souza. Atualmente eu sou desenvolvedor, né, web Java, trabalho com ah, Java já faz mais ou menos uns 6 anos e estou aqui na DevMedia há 3 anos ministrando esses tipos de conteúdo aqui para vocês, tá? Nessa aula de hoje, nessa Pocket de hoje, né, a gente vai falar especificamente sobre esse assunto, que é um dos assuntos cada vez mais frequentes, né, que eu recebo muitas dúvidas, né, muitos e-mails ou mensagens de alguns dos leitores, alguns dos alunos que a gente tem no portal sobre esse conteúdo, né? Por onde eu devo começar quando eu desejo, né, me tornar um programador Java. Nesse vídeo, né, eu vou tentar mostrar para vocês, tá, alguns dos principais tópicos relacionados a esse conteúdo, focados um pouco também na minha experiência ao longo desses 6 anos, né, de tudo que eu já passei, de todas as minhas experiências desde o início, né, as coisas que eu tive que fazer para me tornar um desenvolvedor Java de nível mais avançado, né, de um nível sênior, beleza? Então, a primeira coisa que vocês devem se perguntar, né, quando forem ver essa aula, quando assistirem esse Pocket, é qual o seu nível como desenvolvedor Java atualmente, né? Como você se autoqualifica, como você se autoclassifica como desenvolvedor Java hoje na atualidade. E quando a gente fala de codificação, de programação, muitas vezes a gente envolve, né, aquele velho paradigma de qual a melhor linguagem para se trabalhar, qual o melhor a ferramenta, a IDE, qual a melhor plataforma para se desenvolver. Tá? Mas antes de tudo, né, você tem que pensar que você é um programador e que o que sai de suas mãos são código. Tá? Então, independente da linguagem que você vai falar, né, eu costumo sempre fazer essa comparação entre as linguagens de programação com as línguas que a gente fala no mundo. Né? Então, é um conceito, um paradigma muito semelhante, porque são várias línguas, mas a essência é sempre a mesma das pessoas. Né? Então, da mesma forma, são os desenvolvedores que tem várias linguagens para poder fazer com que os outros entendam, fazer com que as máquinas entendam o que ele está tentando passar, mas no final a essência da programação é sempre a mesma. Então é isso que você tem que ter dentro de você. Soltar, deixar de lado esse paradigma que a gente vive de adoração a linguagens. Né? O Java é uma excelente linguagem, mas a gente vai ver alguns tópicos aqui que desmistificam um pouco isso em relação à sua carreira profissional, beleza? Então vamos fazer aqui um FAQ rápido, tá? Só sobre o Java em si, né? Algumas perguntas que talvez vocês tenham em mente ou que talvez vocês devam realmente se perguntar em algum momento na sua vida como programador. Por que Java? Né? A gente já está com esse assunto demasiadamente batido, né? Então a gente já sabe as inúmeras vantagens do Java, inclusive a linguagem mais utilizada no mundo, a linguagem preferida pelas empresas corporativas, né? A linguagem preferida pela comunidade de desenvolvimento, né? Que tem uma comunidade excepcional, de muito suporte, é tanto que a própria linguagem é desenvolvida pela própria comunidade, né? Então o Java é uma excelente escolha se você está começando agora o seu desenvolvimento como programador e você deseja, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Né? É claro que existem inúmeras outras linguagens, mas o Java se prova, né, no dia a dia, dentro dos aparelhos de celular, dentro da sua TV, da sua Smart TV, rodando no seu dispositivo de automóvel, ou em vários outros ambientes, em vários outros tipos de dispositivos diferentes que você possa imaginar. O Java está presente em todo lugar. É uma linguagem relativamente complexa, não é a mais fácil de todas, eu diria, mas ela compensa o sacrifício de você adentrar, né, dentro dela, de você ir a fundo nessa linguagem e entender como ela funciona, como ela trabalha, tá? Disseram que é muito difícil, mas muito mesmo. Esse é o primeiro mito que eu gostaria de quebrar com vocês, certo? Na verdade, qualquer coisa que você for fazer que for nova para você como aprendizado, ela sempre vai trazer certas dificuldades justamente porque o seu cérebro ainda está se adaptando a isso. Mas o maior problema não só desenvolver Java, mas qualquer outra linguagem ou lidar com qualquer coisa que é nova, são sempre as barreiras. A gente tem uma tendência natural, né, do ser humano, essa tendência natural a impor barreiras quando você está aprendendo algo novo. E geralmente essa reclamação a gente vê muito acontecer quando programadores que estavam acostumados a lidar com desenvolvimento estrutural, né, que vinham de linguagens mais simplificadas como Pascal, C, C++, etc., e que não tinham, né, uma pegada tão orientada a objetos quanto o Java tem. Né? Então essa dificuldade você vai ter
mesmo que você opte por outras linguagens, como por exemplo o Ruby ou o .NET, né, o C Sharp, são linguagens que também são orientadas a objetos. Então não tem como você viver hoje na atualidade e ser um programador que não desenvolve orientado a objetos, né? Isso aí já é fora de questão, né? A maioria dos desenvolvedores já sabe disso, já tem noção disso. Então, dentre as linguagens orientadas a objetos, Java é excepcional para isso e ela não é tão complexa assim, não é tão difícil assim. Uma vez que você entenda a orientação a objetos, Java passa a ser um mero detalhe nesse seu caminho, nesse seu percurso, beleza? Uma outra vantagem que eu gosto muito de citar é a sua JVM, né? Você baseado em uma máquina virtual, aí você poder executar em qualquer lugar, todo aquele blá 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 de multiplataforma, o Java permite não só que você desenvolva Java ali em qualquer lugar, mas como você também possa utilizar outras linguagens de programação, possa estender o seu nicho de linguagens de programação que são baseadas na JVM, como por exemplo o Clojure, Scala, né? Existem algumas outras linguagens famosas que são amplamente adotadas no mercado e que você pode utilizar tudo a nível de bytecode, né? Trabalhando com os bytecodes e com a JVM, que é né, a base da tecnologia, a base dessa plataforma, beleza? Então essa é uma outra vantagem, você tem a possibilidade de fazer essa migração, de fazer essa extensão para outras linguagens, sem tanta complexidade assim, porque você já vai ter entendido pelo Java como funciona todo esse mecanismo, né, de compilação, de interpretação de código, de JVM e etc, beleza? Por onde eu começo, né? E que linha devo seguir? Essas são perguntas bem comuns, né, para desenvolvedores. Eu lembro quando eu comecei a desenvolver Java, na verdade, quando eu comecei a querer estudar Java, essa é uma pergunta que me vinha muito. Onde eu devo começar, né? O que eu devo fazer dentro desse universo Java? Na verdade, eu nem sabia direito o que existia de possibilidades dentro do Java. Eu via muito se falar, né, dentro da época da faculdade e tal, no desenvolvimento voltado para desktop, até para que você conseguisse aprender a fazer alguns programinhas básicos, como agenda, calculadora e por aí vai. Então, talvez esses sejam os primeiros passos, né, dentro dessa linguagem. O que você precisa se certificar, antes de mais nada, é que você precisa do básico. Saber como funciona o core do Java, saber como funciona a JRE do Java, saber o que é lógica de programação, saber o que são algoritmos e por aí vai. Então, todo esse aparato inicial tem que estar muito bem assimilado na sua cabeça, seja no Java ou em qualquer outra linguagem, se você já estiver na faculdade, por exemplo, e já tiver uma linha de pensamento formado sobre isso, mas em outra linguagem qualquer, né? Porque a lógica, no final das contas, é a mesma, independente da linguagem que a gente estiver trabalhando, certo? Então, o começo mesmo é isso, tá? Você tem que sentar, colocar os panos na mesa e analisar. O que eu já sei de programação de uma forma geral? Eu já sei de lógica? Já, beleza. Eu já sei de algoritmos? Já consigo manusear bem as estruturas de repetição, as minhas estruturas de controle dentro da linguagem, independente de qual ela seja? Já. Então, uma vez entendido esses conceitos, uma vez entendido como um software funcione, como as linhas de código alinhadas umas com as outras vão gerar resultado no final, esses primeiros passos básicos assimilados já são suficientes para você partir para um próximo nível, que é exatamente quando você entra na linguagem. E a linguagem vai ser só uma abstração de tudo isso. Primeiro, orientação a objetos, óbvio, você precisa ter isso assimilado, e depois vem aí um dos outros nichos de mercado que a gente vai discutir mais à frente, beleza? Que linha devo seguir? Eu também vou responder essa pergunta mais à frente, tá? Porque a gente tem alguns pontos iniciais para discutir. Então, independente de tudo, como eu falei, você precisa de lógica. Não tem como a gente fugir, tá, pessoal, dessa abordagem. Tudo nesse universo para a gente é lógica de programação. Então, se você ainda não tem esses conceitos muito bem assimilados, procure algum curso, procure se inteirar melhor e praticar mais a sua lógica de programação, beleza? Seus algoritmos são seus melhores amigos, independente de onde você estiver. Então, esse pensamento lógico, você tem que procurar sempre estar focado nisso, tá? Um bom desenvolvedor é aquele que tem um bom pensamento lógico, independente de em que linguagem ele vai escrever isso, tá? Então, sempre que você vê um problema, eu costumo sempre falar isso com um amigo meu, que às vezes a gente questiona esse comportamento quando a gente está na rua e vê, por exemplo, um fast food, fica imaginando como que funciona, né, os passos para eles trabalharem lá dentro, como funciona os algoritmos, né, que eles calculam de tempo, né, e como um sistema simularia tudo isso, como um sistema facilitaria tudo isso. Então, é isso que a sua mente tem que estar sempre procurando fazer, tá? Tem que sempre estar focando em resolver problemas. Esse, na verdade, é o maior propósito de ser um desenvolvedor, de ser um programador, beleza?
Se você gosta de desafios, se você gosta de novidades, isso pode parecer clichê, tá, pessoal? Mas pode ser também uma definição de se você está no caminho correto, tá? A programação é uma vocação, sim, assim como qualquer outra profissão. Então, não se iluda achando que você vai pelo dinheiro, pelas profissões que você vai encontrar dentro dessa área e muitas oportunidades no exterior, né? Não se iluda de achar que você vai dar conta de uma vida como um desenvolvedor cheia de problemas se você definitivamente não consegue lidar com eles, tá? Porque é isso que constitui a vida de um programador. Desafios, novidades, problemas e um bucho novo todos os dias. Então, todos os dias, trabalhando em projetos desse tipo, desenvolvendo softwares, é só isso que você vai ter, tá? E você tem que ter realmente essa certeza dentro de você que você gosta de fazer isso, e não que você está fazendo isso por um propósito que não seja a vocação, beleza? Acima de tudo, né, essa é a pergunta que eu gosto de fazer para meus alunos, você vibrou, mas vibrou mesmo quando você fez seu primeiro programa funcionar? Tá? Essa é um bom sinal de que você está no caminho certo, que a partir disso você vai saber, tá, que as vibrações elas são bem-vindas sempre e que elas indicam um bom caminho dentro dessa área de programação, beleza? Mas tenha sempre em mente uma coisa, não depende da linguagem, tá? Não precisa ser Java, pode ser qualquer outra. JavaScript é ótimo, Ruby é fácil, Python é muito massa, PHP é produtivo, beleza? Mas Java é uma ótima pedida, tá? E por que ele é uma ótima pedida? Porque é uma linguagem não tão complexa, uma linguagem que abrange absolutamente qualquer tipo de solução que você precise e é uma linguagem que está na boca do mercado. Ou seja, tem emprego, as vagas são bem pagas, as oportunidades são excelentes e você pode sempre estar crescendo dentro desse universo, uma vez que Java também está sempre crescendo, beleza? Então vamos falar aqui de alguns mandamentos para qualquer linguagem, tá? Eu listei esses mandamentos aqui para vocês, tá? De uma forma mais genérica, não focada apenas no Java ou na programação de uma forma geral. São mandamentos para a vida profissional de uma forma geral. Então siga pessoas, faça um bom networking, tá? Isso aqui é essencial para qualquer profissional, independente da área que ele tiver. Tá? Então, participe de eventos, vá até os fóruns de discussão, mantenha contato com pessoas que já têm uma certa influência no seu trabalho, na sua faculdade, com o seu professor, o seu coordenador, ou qualquer outra pessoa que possa te inserir dentro daquele meio, pois é ali onde você vai saber onde estão os melhores peixes, né, digamos assim. Então, procure sempre focar no seu networking, pois você é o seu próprio empresário, né? Você que vai vender o seu peixe, é você quem vai mostrar para os outros que você tem uma importância, que você sabe fazer o que você está falando, beleza? Segundo mandamento, resolva problemas. Resolva problemas dos mais diversos tipos que você imaginar. Quando você estiver aprendendo o Java, tá? Procure colocar esses seus problemas na ponta do dedo, tá? Através de código e force isso dentro de você. Quando a gente está aprendendo qualquer coisa nova, a gente tem um certo receio de praticar. E essa é a alma de qualquer novo aprendizado. Você precisa praticar isso. Então, a melhor forma para se assimilar o quanto antes uma linguagem, no caso, o quanto antes o Java, é resolver o máximo de problemas que você puder dentro da linguagem. Criar sistemas, softwares que você imagina que atendam uma determinada solução, né, que matem um determinado problema. E esses problemas eles estão aos montes aí. Se você tiver dificuldades em relação a isso, aí você acessa o mandamento número 1. Faça um bom networking e use essas pessoas ao seu favor. Beleza? Terceiro, pense no mercado, na sua carreira. Quando eu falo isso aqui, eu estou me referindo a não simplesmente dizer o seguinte: não, Diogo, eu não vou escolher o Java, achei o Java muito complicado, eu vou escolher PHP. Porque PHP é mais simples, eu me adaptei melhor. Na verdade, essa é a grande desculpa, né? Muitos desenvolvedores web optam por PHP e desistem do Java pela simplicidade em relação de uma linguagem para outra. E realmente, né? É uma linguagem razoavelmente mais simples, mas analise o mercado onde você está inserido. Não vá de cara dentro de uma tecnologia sem ter certeza que aquilo vai te dar um retorno, pois no final das contas você vai ter que colocar o pão na mesa também. Você vai ter que ter um sustento em relação a isso. Não dá para trabalhar só por prazer e paixão. Você tem que realmente se inserir dentro de um contexto o mais confortável possível para você, sua situação financeira e o seu ego, né, o seu eu pessoal, a sua satisfação pessoal como programador, beleza? Então pense e analise o mercado de direito, analise as vagas, a quantidade, a qualidade delas, antes de você embarcar direto nessa jornada. Beleza, o Java é mais difícil, mas ele vai me dar um retorno melhor profissionalmente,
tanto em carreira, em relação à ascensão que eu vou ter dentro dela e em relação à minha remuneração, que é importante no final das contas, a gente trabalha para ter isso no final do mês, beleza? Então, em vez de você estar mais confortável com a linguagem que é mais fácil para você, quebre mais a cabeça, vá mais a fundo para evitar frustração profissional, que é uma das coisas mais complicadas no nosso meio profissional, beleza? Quarto, não esqueça da inovação. Pessoal, hoje é a alma de qualquer negócio. Você, além de inovar o seu próprio conhecimento, o seu autoconhecimento em relação às tecnologias, não esqueça de inovar. E quando a gente fala de inovar, é ser um programador completo que foca não somente em código, mas também no seu negócio, no seu eu negocial. Porque no final das contas, você vai estar codificando o negócio de alguém, né, a solução de alguém. E você precisa entender isso mais a fundo, você precisa ter interesse por isso, tá? Tem que abolir essa ideia que a gente vê muito comum no meio, no mercado, de que programador não foi feito para pensar em negócio, que a gente está ali apenas para executar como meros robôs. E não, você vai ter muito mais importância para o negócio, para a empresa, certo? Para a sua equipe de uma forma geral, e vai ter mais reconhecimento se você conhecer bem o negócio da empresa. Se você conhecer bem, até mesmo para propor melhores soluções, para criar melhores algoritmos e para resolver de forma melhor os problemas dessa empresa. Beleza? Então inovem, tá? Sempre inovar. Não esqueçam de procurar estar inserido dentro desse contexto. Trabalhe mais de 40 horas por semana. Quando eu falo isso, na verdade, principalmente para quem está começando. Na minha época de estagiário, né, eu costumava até pegar alguns trabalhos extras e fazer isso em casa. Hoje eu tenho um pensamento diferente em relação a isso, porque de certa forma você já tem uma experiência e não precisa mais. Mas quando a gente está começando, é exatamente isso que tem que fazer. Mostre serviço, vá atrás, tenha curiosidade pelas coisas, pergunte e trabalhe bastante, porque você está montando o início da sua carreira. E quando você está no início, ninguém vai te dar nada por você. Você vai montar isso, você vai definir isso como profissional. E principalmente dentro de uma linguagem complexa como Java, aí você tem que trabalhar mesmo. Então trabalhe as 40 horas semanais, estude bastante em casa, procure sempre se atualizar e está praticando o tempo todo, beleza? Programar não é difícil, tá? Você é que é. É claro que a gente não está falando de um algoritmo da NASA ou qualquer coisa do tipo que envolveria uma complexidade muito elevada, né? Mas programar, fazer o beabá que a gente faz depois de 3, 4 anos fazendo, é simples. Depois de um tempo está na veia, você nem sente mais o que está fazendo e o código sai de você sem você sequer entender como foi que você fez, tá? Mas até lá, é assim que você vai ter que lidar. Vai ter que praticar, praticar e praticar, beleza? E, sobretudo, eu coloquei isso como o sétimo, mas deveria ser o primeiro, tá? De todos os mandamentos para qualquer profissão. Aprenda a se comunicar, tá, pessoal? Isso aqui tem total relação com a forma como você vai lidar com o mercado e a sua carreira profissional. Porque você é quem vai mostrar para as pessoas a sua qualidade como profissional. E não existe melhor forma de fazer isso do que se comunicando. Afinal, programar é se comunicar com a máquina, né? Então, você não pode viver só nesse estreito, programador-máquina. A melhor forma de fazer isso é sempre interagindo. E essa interação vai te trazer muitos outros benefícios. A interação com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, com o pessoal do seu grupo de estudo ou qualquer outra pessoa de um evento que você conheceu, só tem a te acrescentar cada vez mais, ok? Voltemos a Java. No Java dá para fazer tudo mesmo que você imaginar. Isso aí a gente já sabe, né? É multiplataforma, tem a melhor comunidade do mercado, né? Isso aí também já é comprovado, é grátis, tudo grátis. Na verdade, quase, porque a gente tem algumas ferramentas proprietárias, né? Que encapsulam Java, mas são muito específicas. Para a maioria dos propósitos que você precisar, vai estar tudo grátis ali para você, tá? E orientação a objetos, né? Isso aqui é a base da tecnologia, não tem como você fugir disso. E você precisa aprender orientação a objetos de uma forma bem aprendida, tá? Quando eu falo bem aprendida, é todos os conceitos devidamente assimilados na prática, tá? Obviamente usando Java, para que a partir disso você consiga ter o maior proveito da linguagem como um todo, beleza? Voltemos mais um pouco. Se a gente analisar o universo do Java, né, que aí você pode se perguntar, mas dentro do Java, eu ouvi dizer que no Java tem muita coisa. Realmente. No Java, basicamente, a gente tem 3 divisões principais, né, dessa tecnologia. O JSE, que é o Java Standard Edition, o JME, Java Micro Edition, e o Java E, Java Enterprise Edition, né? Basicamente, a diferença entre esses 3 é que o Java SE ele define o core do Java, o núcleo. É aqui onde vão estar contidas as suas bibliotecas mais básicas, essenciais, e em qualquer lugar que você estiver executando Java,
vai ter elas. Aqui também é onde a gente tem o Swing, que é quando você desenvolve aquelas telinhas gráficas para desktop. O JML está depreciado, né? Basicamente quase não é mais utilizado. A gente usava muito no desenvolvimento de aplicativos, de jogos, para dispositivos Nokia, né? O Nokia era muito famoso pelo JML, mas ainda é uma tecnologia que persiste e a gente vai falar onde que você pode utilizá-la, que ela pode ser útil para você. E o JE, que é basicamente o que todo mundo hoje foca e é onde tá a mina de ouro do Java, né? O JE é o universo do Java que compreende as tecnologias para web, soluções corporativas e etc. Tá? Então, tudo de mais robusto que tem no Java vai estar contido nesse pacote. Invariavelmente é onde você vai findar, tá? Mas você precisa primeiro passar pelo JSE. E aqui é onde você vai começar os seus estudos se você não tiver conhecimentos em Java. Vai aprender o Core, o núcleo, orientação a objetos, JVM, compiladores, threads, collections, todo o básico da linguagem, para aí sim partir para uma dessas variantes. Provavelmente o JE. Se a gente analisar, o JSE depreciado, ninguém desenvolve mais para desktop e não vale a pena investir. Não mesmo. JME é uma boa pedida para algumas empresas, um nicho de mercado um pouco restrito, que é o desenvolvimento para cartões ou para dispositivos embarcados. Tá? É um módulo do JME que você pode utilizar para fazer isso. Eu já trabalhei num projeto desse tipo. Não é tão complexo assim de se trabalhar se você já souber JSE. Tá? E o JE é uma infinidade, tá, de opções que vocês vão poder ter em mãos para trabalhar com frameworks, com servidores, com bibliotecas de componentes ou várias outras soluções que a gente tem no universo JE. Mas se você está começando agora, esquece esse camaradinha por enquanto. Não vão para o JE enquanto vocês não tiverem certeza de que vocês já conhecem totalmente o JSE, já tem familiaridade com ele, tá? Sem nenhuma sombra de dúvidas, beleza? Por onde eu começo? São várias perguntas agora que vem, né? Quais frameworks eu devo usar? Eu ouvi falar que tem o Spring, que o Spring faz isso, isso, aquilo, tem um JSF que é muito bom, Servlets e JSP, ouvi falar de um tal de AJB, depois a gente vê também servidores, ouvi falar de um JBoss Sim e um JBoss, e por aí vai. Esqueça essas perguntas nesse estágio inicial. Depois que você tiver essa maturidade, né, com o core da tecnologia, o núcleo, você já vai ter conhecimentos o suficiente para poder migrar para esse universo. Mas por enquanto, esquece isso. E o estágio, eu preciso saber de muita coisa? Depende do estágio, né? Essa é uma pergunta um tanto quanto complicada, mas a maioria deles já exige, né? Então, quando você focar nessa parte inicial, que for para o universo Java Web, aí você seleciona um nicho de tecnologias que são mais utilizadas pelos desenvolvedores e qualquer fórum na web vai te dar essas respostas ou até mesmo websites. E o banco de dados, e o front-end, e o design, eu preciso ter esses conhecimentos? A resposta, infelizmente, é sim, tá, pessoal? Mas o maior erro que eu via inúmeros alunos cometerem era o de super sobrecarga, né, digamos assim, de conteúdo, né? Então você começa a estudar, por exemplo, Java, e antes de assimilar a tecnologia, já está estudando HTML, já está estudando CSS, já está vendo JavaScript, já está entendendo como funciona um framework XYZ, já está estudando banco de dados, e aí você começa a estudar várias coisas ao mesmo tempo, e acaba se perdendo e nunca completa nenhuma delas. Até porque o nosso cérebro é limitado, ele não consegue assimilar tanto conteúdo ao mesmo tempo e de uma forma tão rápida. É preciso tempo, prática e persistência naquilo para que ele consiga assimilar e consiga guardar essas informações dentro de você, certo? Então você vai precisar disso aqui? Vai, mas vá aos poucos, tá? Selecione uma ou duas tecnologias por vez para estudar, e quando uma precisar se comunicar com outra, aí você vai vendo aos poucos essa comunicação e entendendo aos poucos essa segunda tecnologia. Não se sobrecarregue achando que você vai conseguir dar conta, que o seu cérebro não vai dar conta, tá? Então aprenda isso na sua vida como programador. Por mais tentador que seja, você ouvir o seu colega de faculdade falar que o Python é muito mais fácil que o Java, e você ser tentado a querer migrar para o Python e largar tudo que você passou com o Java, persista naquilo, tá? Porque quando você chegar no Python, você vai encontrar desafios também que provavelmente o seu amigo já passou, certo? Que ele já ultrapassou. E aí, nesses desafios, se você não tiver certeza do que você quer fazer, quando chegar lá, você vai encontrar sempre uma outra pessoa dizendo que tem algo mais fácil. E não importa o que seja mais fácil, importa o que vai ser melhor para a sua carreira profissional. Lembre disso. Beleza? Curso presencial ou estudar por si, né?
Essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu acho que cursos são muito bons, certo? Estudar por si é essencial, independente de você estar fazendo curso ou não, certo? Presencial online, né? Eu coloquei esse tópico aqui porque eu listei aqui alguns URLs bacanas para vocês darem uma olhada aí, sobre alguns cursos muito bons online que vocês podem utilizar para melhorar aí o seu nicho de opções, tá? Mas mais uma vez, não vão abrir, entrar e criar uma conta em cada um desses, tá? Selecione um que você achou mais interessante, mais amigável para você e dali para frente continue estudando, tá? Todos são muito bons, o DevMedia, né, obviamente, tem vários cursos de Java, alguns dos quais são meus, eu tenho lá curso de banco de dados, curso de JDBC, curso de Java avançado, tá? De framework web, então vocês vão encontrar uma gama de cursos de outros autores lá também. Learn Java Online é um site focado só no aprendizado de Java online, tá? Lembrando que essas URLs todas para baixo são em inglês, tá, pessoal? Code Academy, que é muito famoso, tem em português também. E o Udemy, né, que também é uma plataforma para estudar online, tá? A gente tem outras aí que vocês podem utilizar também, mas essas são bacanas. O YouTube também tem muitos vídeos gratuitos que vocês podem utilizar para aperfeiçoar cada vez mais os seus aprendizados, beleza? Também tem os livros, né? Eu aconselho esses 3 livros aqui, porque eles fizeram parte da minha carreira, né? Esse primeiro, principalmente, o Java Guia do Programador da Nova Tech, foi excepcional para o meu desenvolvimento como programador, né? Então aprendi bastante com esse livro. Use a Cabeça, né, que já é famoso também, eles têm uma ideia bem bacana, bem lúdica, né, de ensino. Também aconselho que vocês deem uma olhada. E o Deitel, na verdade eu coloquei isso aqui apenas como referência de pesquisa, né? O Deitel é um livro muito extenso, então se você tiver uma dúvida específica num tópico, você vai lá como numa bíblia, num dicionário, você procura aquele tópico, estuda sobre ele e pronto, né? Não é um livro para você ler de cabo a rabo, né, de livro de cabeceira, beleza? Mais dicas, vá além, estude para uma certificação, foi o que eu fiz antes de começar a estagiar, né, e deu bastante certo, eu aprendi muito Java, que eu queria ter certificação antes de começar a trabalhar, então eu comecei a estudar, me dedicar, a estudar bastante para tirar a certificação e deu certo. E depois disso eu tive um conhecimento muito mais aprofundado da linguagem, que você estuda focado naquilo, né, para entender como ela funciona por dentro, ok? Então é uma dica muito boa. Programe, 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 teste, teste, teste. Pratique, pratique, pratique o máximo que você puder. Não existe outro jeito, tá, pessoal? Não inventem de tentar aprender Java pegando um livro na biblioteca e lendo ele de cima a baixo sem praticar uma linha sequer, porque isso não vai funcionar, tá? Praticar é a única forma que você vai ter de aprender, ok? Você precisa saber inglês, tá? Sem desculpas. Essa parte aqui eu sempre fui um pouco mais rígido em relação à solicitação, porque não tem outro jeito de você lidar com um universo desse, onde os melhores artigos, os melhores tutoriais, as melhores documentações, os melhores frameworks estão todos em inglês. Então não tem como você escapar disso. Procure saber inglês, procure estudar, nem que seja pelo menos o básico, para que você consiga ler, tá? Ler e entender o que você está lendo, tá? Quando você precisar fazer as suas pesquisas, ok? Participe de fóruns, tá, pessoal? Isso aqui me ajudou bastante. O Java Free, né, .org, que eu fui administrador por um bom tempo, me ajudou muito, tirando dúvida da galera, tá? Explicando as coisas para o pessoal. Você aprende muito quando você está ensinando. Então procure dar aulas também, monitoria, extensão, dar aula para o esporte, o que você quiser, onde você possa ministrar palestras, onde você possa estar interagindo e comprovadamente, cientificamente comprovado, que você consegue assimilar muito melhor o conteúdo, tá? Quando você fala para as pessoas, quando você ensina para as pessoas, do que quando você lê somente para você, tá? Eu falo isso por experiência própria de mais de 4 anos já dando aula aí, tá? No mercado, beleza? Vou mostrar alguns links para vocês. São só alguns links rápidos, como o site da Oracle, tá? É essencial que vocês deem uma olhada nesse site, não ignorem ele, tá? Ele não serve somente para fazer download, então ele tem a versão em português, com bastante coisa aqui sobre o universo Java. Dá uma passada lá, principalmente se você não tiver zero conhecimento sobre Java, tá? Isso aqui é meu DevSpace, com alguns cursos que eu tenho lá, de Rich Faces, JBoss. Esses cursos eu aconselho que vocês façam só depois, quando vocês já estiverem mais experientes. E o BlueJ, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse projeto, porque é um projeto muito bacana, tá? Um projeto para iniciantes, com uma interface bem
bem simples mesmo para você utilizar e arrastar as coisas e criar algumas coisas em Java e ver o código gerado através daquilo, tá? Então dá uma olhada no java.net, tem o BlueJ, inclusive ela é utilizada, uma ferramenta utilizada para crianças, né, para ensinar crianças e adolescentes a desenvolver, a programar, tá? Vocês podem utilizar aí também no seu aprendizado pessoal, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Pocket Video. É um tempo relativamente curto que a gente tem, mas eu espero ter falado o máximo possível sobre esse assunto, que é um assunto pertinente. Se você tem essas dúvidas, ou se você tem mais alguma dúvida que eu não falei aqui durante a aula, poste nos comentários do Pocket, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês com o melhor que eu tiver da minha experiência, da experiência que eu tive com as outras pessoas que trabalharam comigo ao longo de todos esses anos, tá? E a gente está aqui, obviamente, para isso mesmo, para compartilhar conhecimento. Então, valeu galera e até o próximo vídeo.